Jesus dá lição em pastor que roubava o dinheiro dos pobres e humildes da igreja. Era domingo de manhã, na pequena igreja Assembleia do Vale, lá na Coab, periferia de São Paulo. O calor já estava insuportável às 9 horas, e aquele ventilador velho fazia mais barulho do que ventava. Os bancos de madeira estavam cheios, umas 40 pessoas apertadas ali dentro. Maria das Graças, 62 anos, segurava um envelope amarelo com força. Dentro dele tinha 5 notas de R$ 10, tudo que ela conseguiu juntar vendendo brigadeiro na feira durante o mês inteiro. Era o dinheiro da farmácia, do gás, da comida, mas ela tinha fé que Deus ia multiplicar. Lá na frente, no púlpito, estava o pastor Robson Cavalcante, 45 anos. Terno cinza que brilhava demais, relógio dourado no pulso, cabelo lambido de gel. Ele olhava para os fiéis com aquele sorrisinho de quem sabe que vai ganhar dinheiro fácil. "Hoje Deus falou comigo", gritou ele, abrindo os braços. "Ele quer abençoar vocês, mas tem gente aqui segurando a oferta. Tem gente roubando de Deus." Maria das Graças apertou o envelope contra o peito. Lágrimas começaram a brotar nos olhos dela. Pastor Robson desceu do púlpito e começou a andar no meio do povo. A voz dele ecoava pela igreja inteira. "Olha esse teto!" Ele apontou para as manchas de mofo. "Olha essa infiltração. O som não funciona direito. E vocês querendo receber bênção dando migalha?" Lá no fundo, Joana, uma mãe de 28 anos com bebê no colo, encolheu na cadeira. Ela só tinha R$ 3 na bolsa. Era o dinheiro do pão de amanhã do filho. Quem dá pouco recebe pouco. Pastor Robson bateu na Bíblia. "Não se ilude, não. Você planta feijão, colhe feijão. Você planta moedinha, colhe desgraça." Os obreiros começaram a passar as sacolas de pano. Pastor Robson ficava de olho em todo mundo, vendo quem colocava nota e quem colocava moeda. Quando a sacola chegou na Maria das Graças, ela fechou os olhos e colocou o envelope amarelo lá dentro. Era tudo que ela tinha. "Deus, o Senhor sabe que eu confio no Senhor", ela sussurrou baixinho. Do lado dela, seu Antônio, aposentado de 70 anos, colocou R$ 10, o dinheiro do remédio da pressão dele. A esposa, Dona Neuza, tinha acabado de receber alta do hospital depois de uma pneumonia. Eles acreditavam que Deus ia honrar a fé deles. O que ninguém sabia é que logo depois do culto, Pastor Robson trancava a porta da salinha dos fundos, que ele chamava de escritório pastoral. As paredes tinham uns diplomas falsos de seminário e umas fotos dele com político, daquelas que qualquer um tira em evento público. Ele despejava as 3 sacolas de oferta em cima da mesa. "Vamos ver o que esses trouxas deram hoje", falou sozinho, contando as notas. R$ 240 em notas, 40 em moedas. Total, R$ 280. Ele separou só R$ 20 e jogou numa caixinha velha de sapato escrito "Conta de Luz". O resto, R$ 260, foi direto pro bolso do terno. "Essa gente é muito trouxa", riu sozinho. "Acham que Deus vai fazer cair dinheiro do céu na casa deles." Pastor Robson fazia isso há 7 anos, desde que chegou naquele bairro vindo de Minas Gerais com uma história inventada de operava milagres no interior. Ele fez um cursinho online de teologia em site duvidoso e se apresentou como pastor ungido. No começo, ficou num quarto alugado. Hoje morava numa casa de 3 quartos em bairro melhor. Tinha carro do ano. A esposa dele, Simone, usava roupa de marca. Tudo com o dinheiro do povo pobre da igreja. Quarta-feira à noite, culto de oração. Maria das Graças chegou na igreja com a mesma roupa de sempre. Uma saia azul desbotada e blusa branca já amarelada. Ela não tinha conseguido pagar a conta de luz. Tinha comido só arroz e ovo no almoço. Pastor Robson subiu no púlpito e começou. "Tem gente aqui que está sofrendo porque não obedece a Deus. Deus manda dar oferta generosa e vocês dão com mão fechada." Ele olhou diretamente para Maria das Graças. "Irmã Maria, a senhora não foi abençoada esse mês porque está fraca na fé. Aposto que nem pagou o dízimo direito." Os outros fiéis olharam para ela.
Maria das Graças sentiu o rosto queimar de vergonha. Eu dei tudo o que tinha, pastor, ela falou baixinho. Tudo que tinha não é nada, ele rebateu. Deus quer sacrifício, Deus quer você vender alguma coisa, pegar emprestado, dar até doer. A fé sem dor não vale nada, ele gritou. Maria das Graças baixou a cabeça e chorou ali na frente de todo mundo. Domingo seguinte, mais do mesmo. Pastor Robson subiu no púlpito com um terno novo, azul marinho. Deve ter custado uns R$1.000. Hoje é dia de oferta especial, anunciou ele. Deus falou comigo de madrugada que tem alguém aqui que vai ser abençoado com R$100.000 esse ano, mas só se der uma oferta de no mínimo R$50 hoje. Joana olhou para o bebê no colo dela. Ela não tinha R$50 nem para a comida da semana. Seu Antônio olhou para Dona Neuza. Eles tinham R$60 guardados para a consulta médica dela semana que vem. Quem confia em Deus, levanta agora e vem na frente trazer a oferta. Pastor Robson ordenou. Um por um, os fiéis foram levantando. Gente que não tinha, mas dava mesmo assim. Empregada doméstica, pedreiro, faxineira, catador de papel. Todo mundo indo lá na frente colocar dinheiro na cesta. Maria das Graças não tinha nada para dar. Ela ficou sentada, envergonhada. Tem gente que não levantou. Pastor Robson apontou para ela. Tem gente que está preferindo ficar na miséria do que confiar em Deus. As pessoas olharam para ela com pena. Maria das Graças queria sumir dali. Naquela noite, Maria das Graças voltou para o seu barraco. Um cômodo só. Fogão velho. Geladeira que não gelava direito. Sem dinheiro para nada. Ela se ajoelhou no chão de cimento frio e chorou. Deus, eu não aguento mais. Ela soluçou. Eu dei tudo para o Senhor. Por que o Senhor não me socorre? Por que deixa esse homem me humilhar assim? Ela chorou até não ter mais lágrimas. O silêncio da noite era pesado. Senhor, se o Senhor existe mesmo, mostra para mim. Eu tô cansada. Eu tô com fome. Eu não tenho mais nada. Deus, ou o Senhor me ajuda ou eu vou desistir de tudo. Ela deitou no colchão fino direto no chão e dormiu exausta. Se você já passou fome, mas nunca perdeu a fé, deixa seu amém aqui nos comentários e se inscreve no canal para receber mais histórias que vão fortalecer seu coração. Maria das Graças estava dormindo quando começou a sonhar. No sonho, ela estava na igreja, mas a igreja estava cheia de luz, uma luz branca forte que não machucava os olhos, e no púlpito não estava o pastor Robson. Estava Jesus. Ele usava uma túnica branca simples. O rosto dele era manso, mas os olhos tinham uma autoridade que fazia a gente tremer. Ele olhou para Maria das Graças e sorriu. Minha filha, eu vi tudo, disse Jesus com voz firme mas carinhosa. Eu vi cada moeda que você deu, eu contei cada lágrima que você chorou, eu ouvi cada oração. Maria das Graças caiu de joelhos. Senhor, porque o Senhor deixou eu sofrer tanto, porque eu precisava que você chegasse no fim de si mesma para ver que eu sou tudo que você precisa. Jesus respondeu, e agora eu vou cuidar de você, mas antes, eu preciso cuidar dele. Jesus apontou para uma sombra no canto da igreja. Era pastor Robson. Ele estava contando dinheiro e rindo. Pastor Robson acordou às 3h da madrugada com o coração disparado. O quarto estava gelado, um frio que não era normal. A esposa dele, Simone, dormia do lado, mas ele sentiu que tinha alguém ali. E tinha. No pé da cama, uma figura brilhante. Pastor Robson piscou várias vezes, achando que estava sonhando. Mas não estava. Era Jesus. O mesmo Jesus dos quadros da igreja. Mas ao vivo, real. E o olhar dele não tinha nada de manso agora. Era um olhar de fogo. Robson Cavalcante. A voz ecoou no quarto inteiro, mas Simone continuava dormindo. Era como se o tempo tivesse parado para todo mundo, menos para ele. Pastor Robson tentou falar, mas não saiu som. Levanta, Jesus ordenou. As pernas do pastor Robson obedeceram sozinhas. Ele levantou da cama tremendo. Você sabe quem eu sou? Perguntou Jesus. Sim, Senhor. Pastor Robson gaguejou.
Então você sabe que eu vejo tudo. Eu sei de cada real que você roubou, cada mentira que você contou, cada vez que você usou meu nome para encher seu bolso. Jesus levantou a mão e o quarto inteiro se transformou. Pastor Robson não estava mais no quarto. Ele estava numa sala imensa, branca, infinita, e na frente dele começaram a aparecer cenas como num cinema. Primeira cena: Maria das Graças colocando o envelope amarelo na oferta, chorando, confiando. Segunda cena: Pastor Robson na salinha, contando o dinheiro e rindo. Essa gente é muito trouxa. Terceira cena: Maria das Graças, sem comer direito, passando fome, mas orando. Deus, eu confio no Senhor. Quarta cena: Pastor Robson num restaurante caro com a esposa, comendo picanha, rindo, gastando o dinheiro da oferta. Pare, por favor, pare! Pastor Robson gritou, caindo de joelhos. Mas as cenas não paravam. Seu Antônio dando o dinheiro do remédio, Joana dando o dinheiro do pão do filho, cada fiel que confiou, cada real que ele roubou. Você roubou de mim, disse Jesus. Cada vez que pegou a oferta deles, você roubou de mim, porque eles deram para mim, não para você. Pastor Robson estava chorando feito criança agora. Eu não sabia. Você sabia. A voz de Jesus trovejou. Você sempre soube. Você escolheu roubar, mentir, humilhar meus filhos. Jesus mostrou mais uma cena. Era Pastor Robson há 10 anos atrás. Ele era um homem simples, pedreiro, que realmente tinha fé. Até que um dia ele viu um pastor famoso na TV. Viu o carro, a casa, a roupa e pensou: eu quero isso. Você tinha um chamado de verdade, disse Jesus. Mas você trocou por dinheiro. Você vendeu sua alma por migalhas. Cena 10, o quebrantamento. Pastor Robson estava destruído no chão. Senhor, me perdoa. Ele chorava sem parar. Eu pequei, eu roubei, eu menti, eu humilhei gente inocente. Me perdoa, Senhor. Eu posso te perdoar, disse Jesus, mas agora você vai ter que fazer o certo. E vai ser difícil, vai doer. Você vai ter que devolver cada real. Você vai ter que pedir perdão para cada pessoa. Você vai ter que largar tudo e recomeçar de novo. Eu faço tudo. Pastor Robson implorou. E se você não fizer, Jesus olhou bem no fundo dos olhos dele. Se você sair daqui e continuar roubando meu povo, eu mesmo vou te tirar do caminho. E não vai ser bonito. Você escolhe agora, arrependimento verdadeiro ou destruição total. Pastor Robson acordou no quarto. Estava encharcado de suor. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ele olhou para o relógio. 5h30 da manhã. Foi para o banheiro e se olhou no espelho. O rosto dele estava pálido, os olhos vermelhos. E pela primeira vez em 7 anos, ele sentiu algo que não sentia mais: medo de Deus. Ele se trancou no banheiro e chorou durante 1 hora. Se você acredita que Deus corrige quem Ele ama, deixa o like agora. E se você já foi corrigido por Deus e agradece por isso, se inscreve e ativa o sininho. Domingo de manhã, a igreja estava lotada como sempre. Pastor Robson subiu no púlpito, mas dessa vez ele não estava de terno novo. Estava de calça jeans e camisa branca simples, sem gel no cabelo, sem relógio dourado. Bom dia, igreja, ele falou baixinho. Os fiéis estranharam. Cadê a empolgação? Cadê o grito? Ele respirou fundo. Eu preciso falar uma coisa para vocês. E vai ser difícil. Maria das Graças, sentada lá no terceiro banco, olhou para ele com curiosidade. Eu não sou o pastor que vocês acham que eu sou, continuou ele, a voz tremendo. Eu sou um ladrão, um mentiroso, um falso, silêncio total na igreja. Durante 7 anos eu roubei as ofertas de vocês. Eu pegava quase tudo e usava para mim, para minha casa, para o meu carro, para minha roupa. Enquanto vocês passavam fome, eu estava gastando o dinheiro de vocês. Um murmúrio começou a se espalhar pelos bancos. Gente chocada, gente com raiva. Eu humilhei vocês. Eu fiz vocês se sentirem culpados por não terem dinheiro.
Eu usei o nome de Deus para roubar vocês. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. E eu sei que vocês não têm obrigação de me perdoar. Eu não mereço perdão. Pastor Robson desceu do púlpito e foi direto até Maria das Graças. Ele se ajoelhou na frente dela, ali no meio da igreja. Irmã Maria, ele disse com a voz quebrada, a senhora foi a que mais sofreu com isso. A senhora deu o último dinheiro que tinha. A senhora passou fome por causa de mim. A senhora chorou por causa de mim. E eu te humilhei na frente de todo mundo. Maria das Graças olhou para ele sem acreditar. Eu não mereço seu perdão, ele continuou. Mas eu estou pedindo. Eu vou devolver cada centavo. Eu vou trabalhar o resto da vida para devolver. Mas, por favor, me perdoa. Ele chorava feito uma criança. Maria das Graças ficou em silêncio. 1 minuto inteiro. 2 minutos. Dentro dela tinha uma guerra. Raiva. Mágoa. Lembrança de cada humilhação. De cada noite com fome. De cada vez que ela chorou. Mas, ao mesmo tempo, ela lembrou do sonho. De Jesus falando com ela. Eu vou cuidar de você. E ela lembrou de outra coisa que Jesus disse. Perdoa, assim como eu te perdoei. Uma lágrima desceu pelo rosto dela. Levanta, ela disse baixinho. Pastor Robson levantou o rosto, os olhos vermelhos. Eu te perdoo, Maria das Graças falou. Não porque você merece, mas porque Jesus me perdoou primeiro. E se ele me perdoou, quem sou eu para não perdoar você? Ela estendeu a mão. Pastor Robson segurou a mão dela e chorou ainda mais. O perdão não apaga a dor, mas liberta quem perdoa. Um por um, os fiéis começaram a se levantar. Seu Antônio, Dona Neuza, Joana com o bebê. Todos foram até a frente e todos disseram, eu te perdoo. Se você acredita no poder do perdão, compartilha esse vídeo agora. E se você já perdoou alguém que te machucou muito, deixa nos comentários. Jesus me deu forças. E se inscreve no canal. Pastor Robson vendeu a casa, vendeu o carro, vendeu tudo. Ele pegou todo o dinheiro e dividiu entre os 43 fiéis da igreja. Não deu para devolver tudo, mas ele fez o que pôde. E prometeu que ia trabalhar para pagar o resto aos poucos. Ele conseguiu um emprego como ajudante de pedreiro. O mesmo trabalho que ele fazia antes de virar pastor. A esposa dele, Simone, no começo ficou com raiva. Você tá louco, a gente vai perder tudo. Mas quando viu o marido chorando de joelhos, orando de verdade pela primeira vez em anos, ela entendeu e ficou do lado dele. Eles alugaram um apartamento simples, 2 quartos, sem luxo, mas com paz. Pastor Robson entregou o cargo de pastor. Eu não mereço mais liderar ninguém. A igreja ficou sem pastor durante 3 meses, até que os próprios fiéis pediram para um diácono assumir, seu Antônio, o aposentado de 70 anos, um homem simples, mas de fé verdadeira. 6 meses depois, pastor Robson, agora só Robson, trabalhava pesado na obra. Sol quente, suor escorrendo, mãos calejadas. Mas pela primeira vez em anos, ele dormia em paz. Ele voltou a frequentar a igreja, mas agora sentava lá no último banco, quieto, humilde. Um domingo, seu Antônio, que agora era o pastor, chamou ele para frente. Irmão Robson, venha aqui. Robson subiu com medo. Achou que ia ser expulso, mas seu Antônio apenas colocou a mão no ombro dele. Você errou, você pecou feio, mas você se arrependeu de verdade e Jesus te perdoou. Agora você é um testemunho vivo da graça de Deus. Seu Antônio sorriu. Nós queremos que você volte a pregar, não como pastor, mas como alguém que caiu e foi levantado por Deus. Robson chorou. Eu não sei se eu consigo. Você consegue, disse Maria das Graças, que estava sentada na frente. Porque agora você é verdadeiro. E assim, Robson voltou a pregar. Mas agora ele pregava sobre arrependimento, sobre o perigo do dinheiro, sobre humildade. E todo domingo ele terminava dizendo, eu fui o pior pastor que vocês podiam ter. Mas Jesus me transformou no melhor testemunho de que ninguém está perdido demais para Deus salvar. 1 ano depois,
Maria das Graças continuava vendendo brigadeiro na feira. Mas agora as coisas estavam diferentes. Um dia, uma mulher veio até a barraca dela. "A senhora é a Maria das Graças que frequenta a Assembleia do Vale?" perguntou a mulher. "Sou sim", Maria respondeu. "Meu nome é Ana Paula. Eu ouvi a história da senhora, de como a senhora perdoou aquele pastor, e eu fiquei muito tocada." A mulher pegou um papel da bolsa. "Eu tenho uma rede de lojas de doces e eu estou procurando uma fornecedora de brigadeiro. Eu quero que a senhora forneça para mim 1.000 brigadeiros por semana. Eu pago 3.000 rales por mês." Maria das Graças quase desmaiou. "Senhora, a senhora tem certeza?" "Absoluta", Ana Paula sorriu, "porque eu sei que a senhora é uma mulher de caráter e eu quero fazer negócio com gente assim." Maria das Graças começou a chorar ali mesmo na feira. A semente que você planta na dor, Deus transforma em colheita na alegria. Com o dinheiro, ela conseguiu alugar um quartinho melhor, comprou uma geladeira nova e pela primeira vez em anos, ela não passou fome. Mas o mais importante, ela usou parte do dinheiro para ajudar outros fiéis da igreja que estavam passando necessidade. Porque ela aprendeu que bênção de Deus não é só para a gente guardar, é para compartilhar. 2 anos depois, a Igreja Assembleia do Vale agora tinha 120 fiéis. A história do que aconteceu se espalhou. Gente de outros bairros começou a frequentar. Não porque a igreja era grande ou bonita, mas porque era verdadeira. Num domingo, Robson e Maria das Graças foram convidados para dar um testemunho juntos. "A gente vai contar a história de como Jesus salvou 2 miseráveis", disse Robson sorrindo. Maria das Graças começou. "Eu aprendi que Deus não quer nossa grana, Ele quer nosso coração. Eu dei oferta esperando receber dinheiro, mas Deus me deu algo melhor. Ele me ensinou o que é confiar de verdade." Robson continuou. "E eu aprendi que você pode enganar as pessoas, mas você nunca vai enganar Deus. Ele vê tudo. E uma hora a conta chega, mas graças a Deus ele não só cobra, ele também restaura." Eles olharam um para o outro e sorriram. "Se você está errando hoje", disse Robson olhando para os fiéis, "não espera Jesus aparecer no seu quarto de madrugada para você se arrepender. Se arrepende agora, porque o tempo de Deus é hoje. E se você está sofrendo hoje", disse Maria das Graças, "não desiste, porque Deus está vendo, e a bênção dele nunca atrasa. Ela chega na hora certa." A igreja inteira se levantou e aplaudiu. 5 anos se passaram. Maria das Graças agora tinha uma pequena fábrica de doces. Empregava 6 pessoas da igreja, todas mães solteiras que estavam precisando de trabalho. Robson continuava trabalhando como pedreiro, mas agora ele era mestre de obras. Ganhava bem e usava parte do salário para pagar cursos profissionalizantes para os jovens da igreja. A Igreja Assembleia do Vale reformou o teto, trocou os bancos, comprou um som novo. Tudo com transparência total. Cada centavo da oferta agora era registrado num caderno que ficava aberto para qualquer um ver. Num domingo, uma repórter de um jornal local foi fazer uma matéria sobre a igreja. "O que faz essa igreja ser diferente?" perguntou ela. Seu Antônio, agora com 75 anos, mas ainda firme no púlpito, respondeu: "A gente não é diferente porque a gente é melhor. A gente é diferente porque a gente é verdadeiro. A gente erra, se arrepende e Deus restaura." A repórter perguntou para Maria das Graças: "E a senhora nunca ficou com raiva de ter perdido tanto dinheiro?" Maria das Graças sorriu. "Eu não perdi dinheiro. Eu ganhei fé de verdade. E descobri que quando você confia em Deus até no desespero, Ele te dá muito mais do que você perdeu." E para Robson: "E o senhor não teve vontade de desistir quando perdeu tudo?" Robson olhou para os fiéis da igreja. Depois olhou para a esposa dele, Simone, que estava ali do lado. Depois olhou para o céu. "Eu não perdi tudo", ele respondeu. "Eu perdi as coisas erradas e ganhei as certas. Hoje eu durmo em paz, eu oro de verdade, eu olho no espelho e não sinto vergonha. Eu não trocaria isso por todo o dinheiro do mundo." A repórter ficou emocionada.
E a matéria que ela publicou no jornal terminou com uma frase que Maria das Graças falou: Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele já é dono de tudo. O que Ele quer é nosso coração. E quando a gente entrega o coração, Ele cuida do resto. Nessa história tocou seu coração, não sai daqui sem deixar o like. Se você ama Jesus com todo o seu coração, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para receber mais histórias de fé que vão transformar sua vida. E comenta aqui embaixo qual milagre você está esperando de Deus. Vou orar por cada um de vocês. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Deus abençoe você e sua família.